A TV Grão-Pará apresenta Agora é com Matoso. Pessoal, um abraço, Edson Matoso aqui, saúde para todo mundo, bênçãos em todos os lares, muita paz nas famílias, tá certo? É lógico que nós vamos falar do coronavírus, dos questionamentos, das dúvidas, no âmbito nosso aqui, sem sensacionalismo, pelo contrário, tem até uma brincadeirinha. Claro, gente, se a gente for ficar... Eu conheço gente que está em pânico, você sabe do que eu estou falando. Pânico. Pessoas acostumadas a sair que estão presas, confinadas. Tá certo? O livre-arbítrio pregado, não, nem tanto. Mas essa, o H1, a gripe suína foi pior do que essa. Pois é. Aliás, na época, o ex-presidente Lula disse que era uma gripezinha também. Mas todo mundo ficou calado e aceitou. O Bolsonaro foi falar a mesma coisa. Que o doutor Drauzio, que vai falar no programa, você precisa ouvir o que é que o doutor Drauzio Varela da Globo fala, mas eu não vi a Globo divulgar isso. Me passaram e a gente vai atrás, é importante. Eu, particularmente, eu gosto dele, tá certo? Houve aquela mancada, daquele material no presídio, mas é normal, todo mundo escorrega, escorregar não é cair, é o jeito que o corpo dá. Então eu vou ter o Guilherme Guerreiro falando aqui do futebol, o Coronel Rosinaldo falando sobre precauções com as ruas soturnas. Olha, um áudio que tem tudo a ver, veio do Rio de Janeiro, né? Porque o governador de lá está às turras com o presidente da República. Mas uma pergunta que tem a ver com a gente aqui. A turma do crack, da droga, da cachaça, que dorme na rua, ele faz uma pergunta. Alguma informação sobre eles pegaram um coronavírus? Porque a gente ouve falar, e médico, policial, jornalista, artista, e os moradores de rua? Alguém pegou? Interessante esse áudio. Enfim, isso e mais outras coisas. A gente recebe informações da Ana Paula, da comunicação do município de Ananindeua. Muito bacana, está nos enviando direto. Escolhemos 2 vídeos que nós vamos mostrar. A Câmara dos Vereadores apoiando e a distribuição de alimentos para as crianças que não estão na aula. E quem produz esses alimentos? Estão produzindo como? No telhado? No banheiro? Dentro de casa? Gente, tudo isso é pergunta para que a gente reflita e não se deixe entranhar pela mídia. A mídia adora um sensacionalismo. Adora. Tá certo? Nós mostramos aqui um vídeo esses dias, né? No programa de terça-feira. A notícia positiva e a negativa. O que dá mais confusão? É o escândalo, é a desgraça, é a morte, cabeça para o lado, bota para o outro. Isso é que dá mais audiência. Não é isso? A gente tentando... Eu não sou melhor do que ninguém. Está pensando que eu não tenho essas matérias? Se vocês quiserem, eu começo a mostrar também. Nós estamos optando pela vida. Nós estamos refletindo pela vida. As notícias ruins têm que sair? Tem sim. As boas também. E é isso, meus amigos. Eu vou pedir logo a primeira matéria. O coronel Rosinaldo Conceição Seguro morreu de velho. Tá certo? Já como é que se diz? Foi para reserva. Nós o convidamos e está aqui, Matoso, eu estou no isolamento social, sabe como é que é? Claro, eu entendo. O camarada tem a patente, ele tem que seguir uma orientação daqui. Tem a família, tem filhos. E lá da sua casa ele manda sobre um assalto que teve aí, né, no Jurunas, hein, coronel? É verdade, Matoso. Estamos fazendo a nossa parte, né? Gravando aqui de casa, contribuindo de alguma forma para que vençamos essa batalha, esse momento difícil que estamos passando. E o que foi tocado, né, com relação a essa abordagem, essa ocorrência que houve no bairro do Jurunas, gente, é lamentável, Matoso. É lamentável. Essa falta de consciência, essa falta de responsabilidade social, essa falta de sensibilidade de alguns cidadãos que ainda persistem em resistir a algumas ordens legais e legítimas. Gente, esse momento é importante, é o momento de darmos as mãos, é o momento de solidariedade. Estamos atravessando um momento de pandemia. Nós temos que freá-la de alguma forma. De que forma nós vamos freá-la? Seguindo as orientações dos órgãos competentes. E a Polícia Militar está nas ruas, juntamente com os demais agentes de segurança pública,
para conter, para orientar, para atuar e autuar se necessário for, nem que seja de forma coercitiva. Portanto, esse distanciamento social, neste momento, ele é muito importante, ele é necessário. Mas é passageiro, isso vai passar. Contribuam, ajudem, somem com o sistema de segurança pública. Os agentes de segurança pública estão para somar, orientar. É só mais um soldado nessa batalha. Portanto, ajudem-nos. Além dessa situação, que infelizmente teve aqui outro caso, né? Esse aí foi um tumulto, um assalto, um roubo que teve, gente que se aproveita da situação. Mas teve aquele caso lá, que ele não vai falar sobre isso, mas eu já falo, lá no estacionamento da farmácia, um jovem esmurrou um homem de 80 anos, porque o homem foi reclamar que o camarada anda no carro olhando a imundície do celular. Não, porque tem hora que o celular vira imundície. Tá certo? Não presta atenção e acha que no carro ele é o dono do mundo. E esmurrou o homem de 80 anos de idade. Mas não tem brecha para tratar desse assunto, porque a gente não ouve nem falar, é só coronavírus. A ignorância, a violência do trânsito também mata. E não tem vacina não. E o pior, muitos dos que são violentos no trânsito recebem até um documento para dirigir. Paga e recebe. São coisas assim que a gente tem que discutir. Mas, Coronel Rosinaldo, com esse negócio de fica em casa, as ruas ficam soturnas. O que é que o senhor diz disso aí? Matoso, e também, em razão desse isolamento social, consequentemente, as ruas de Belém, dos municípios, do interior do estado, com certeza elas estão mais soturnas. Daí a importância de adotarmos algumas posturas com relação à nossa segurança, precauções, para que não sejamos surpreendidos, porque o momento é propício a ações delituosas, ação de criminosos, principalmente em caixas 24 horas, nos veículos. Tomar muito cuidado para que não sejam surpreendidos com furtos, roubos e até sequestro relâmpago. Apesar de estarmos presenciando as viaturas da Polícia Militar diuturnamente, 24 horas, fazendo policiamento ostensivo e preventivo em todo o estado do Pará. Muito obrigado, um grande abraço, Matoso. Muito bem, Coronel Rosinaldo Conceição, muito obrigado, lembrando sempre ele que fez parte da equipe da Rotan, da Polícia Militar como todos, hoje na reserva, e desenvolve um trabalho social também, um camarada muito religioso até, viu? Muito sensato, muito tranquilo. Eu particularmente, claro, a missão dele, né? Aí já viu, né? Mas obrigado e na próxima semana, mesmo que seja aí confinado, a gente espera que até lá tudo isso seja esclarecido, porque o que eu mais vou fazer neste programa é perguntar hoje. Perguntar. E perguntar não ofende. Eu só queria entender. Até porque eu falei muito desse negócio de fica em casa. Mas hoje eu já estou meio lá, meio cá. Tá entendendo? Já estou meio lá, meio cá. Deixa eu perguntar aqui para você o seguinte. Ouça esse áudio desse cidadão. Esse é do Rio de Janeiro. Coloque essa pergunta para esse moço aí. Pergunta, eu vou ficar aqui ouvindo. É um áudio... Bom, pessoal, bom dia. Eu gostaria que alguém me ajudasse a tirar uma dúvida aqui. Eu estou com uma dúvida aqui desde ontem. Eu entrei no site aí do governador do Rio de Janeiro e fiz essa pergunta e até agora não obtive resposta. A minha pergunta está em aberto, sem resposta. Alguém pode me explicar o porquê que não existe nenhum morador de rua internado em nenhum hospital do Rio de Janeiro? O cara não toma banho, o cara não lava as mãos, o cara come o resto do lixo, entendeu? Deita num chão sujo, contaminado e não está internado por causa de gripe. Será que o coronavírus não pega ele? Outra coisa, por que ainda não tem um cracudo que fica ali na Avenida Brasil internado no hospital? O cara é cracudo, não toma banho também, não lava as mãos, não usa álcool gel e não pega o coronavírus. Quer dizer que o coronavírus só pega em trabalhador e velho? Eu queria que alguém me respondesse essa pergunta. Entendeu? Entendeu a pergunta do camarada? Não é para perguntar, porque a gente só fala, ó, adoeceu o jornalista, adoeceu o cantor, adoeceu o artista, adoeceu o político, adoeceu o profissional de saúde, que é aqui para nós, esses camaradas estão lá no front. O pessoal da saúde está no front. É lógico, o padre morreu, mas o padre com 80, quase 90 anos, morreu, fulano. E o que está jogado na rua?
o do crack, o do álcool. Ninguém ouve falar se alguém morreu ou se alguém está com coronavírus. Essa pergunta veio do Rio de Janeiro. Mas cabe aqui para a gente também. Aliás, o meu querido Panato Nato da Tuna, eu vi as suas fotos lá, aquelas fotos da Praça da Bandeira, não é isso? Onde tinha um bocado de gente de rua lá na praça. Deixa eu pedir uma outra matéria aqui. Meus amigos, o presidente da República, Bolsonaro, todo mundo metralhando. Agora quem? Principalmente os governadores, muitos estados que quebraram, e ao que se sabe, não foi o Bolsonaro que quebrou, foram governos anteriores, devem bilhões, tá certo? E eles ficam brigando. Eu quero deixar bem claro, o Bolsonaro nem me conhece, não sabe nem quem eu sou, não precisa de mim para nada. Mas o que eu coloco aqui é o seguinte: questionamentos. O fato é que o Bolsonaro falou aqui, quem é que vai trabalhar, tem que trabalhar, o pessoal que voltar ao trabalho, e caíram de pau nele. Lá nos Estados Unidos, ou o Brasil sabe mais do que os Estados Unidos? Hein? Ou vocês acham que a China, com toda a potência que tem, já chegou aos pés dos Estados Unidos em termos de potência econômica? O presidente Donald, preste atenção para essa fala, mesmo que você não goste, mas vamos prestar atenção. Ouça essa fala do presidente Donald Trump, ele fala em inglês, eu também não entendo, mas está traduzido aqui embaixo. Acompanha aí. You're going to lose a number of people to the flu, but you're going to lose more people by putting a country into a massive recession or depression. You're going to lose people. You're going to have suicides by the thousands. You're going to have all sorts of things happen. You're going to have instability. You can't just come in and say, let's close up the United States of America, the biggest, the most successful country in the world by far. You know, when I came in, when I was elected, and you knew this number, China was going to overtake us in the year 2019. It wasn't even close. We went way up, and they didn't. We've done great. They pay us a fortune in tariffs and everything else, and yet we have a good relationship with them. We just signed a trade deal. But we're the number one in the world by far. And now a few people walk into the Oval Office and say, sir, we have to close up the country. And I said, what are you talking about? And that, Mr. President, must have been a very difficult thing to accept. One of the most difficult decisions I've ever made, because I knew that when you do it, as soon as you do it, you're going to drop, they're talking about 20 or 25 points of GDP. Nobody's ever heard of 25 points. If we went down a point, that's a big deal. Now all of a sudden, you're basically turning off the country. I said, this has never been done before. What are you talking about? But we understand it. You have hotspots, but we've had hotspots before. We've had horrible flus. I mean, think of it. We average 36,000 people, death. I'm not talking about cases. I'm talking about death. 36,000 deaths a year. People die, 36 from the flu. But we've never closed down the country for the flu. So you say to yourself, what is this all about? Bill, somehow the word got out that this is the thing we're supposed to be doing. Now, we've had some really bad epidemics, but we never did a thing like this before. But I had to do it. It's been very painful for our country and very destabilizing for our country. And we have to go back to work much sooner than people thought. And people can go back to work and they can also practice good judgment. Meus amigos, isso não é um caso a pensar? Como é que pode uma potência como os Estados Unidos, que vive as tuas, ela tem aqui no Brasil, permitida a besta que querem guerrear com os Estados Unidos. Se aqui, tá certo, onde a gente se bate com frieira, a gente tem problema ainda com tuberculose, com lepra, com malária, a gente tem problema com assassinato em massa no trânsito. Década passada matou mais de 500 mil. Nós temos com a educação do povo, com saneamento básico. A gente não consegue resolver o problema do nosso saneamento básico. A minha querida Ananindeua, segundo do país com cidades acima de 100 mil. Eu sei mais do que os Estados Unidos? Ah, dá licença. Pelo amor de Deus, deixa de ser mascarado, boçal. Não é isso? Vamos calçar com a sandália da humildade. Sandália franciscana, por favor. É isso que eu tenho que pensar. Por isso que estou perguntando. Tá certo?
Temos que pensar. Vamos esquecer ideologia, vamos esquecer ano de eleição, vamos esquecer partido político. O meu político é ladrão, mas é ele. O meu é safado, mas é ele. Vamos parar com isso. Vamos pensar no Brasil. Resolver o problema do Brasil, aí cada um fica com seus políticos ladrões, corruptos, desonestos. Cada um fica amaziado como quiser. O que é triste por uma nação. O pior é que depois muita gente vai para a igreja. Ah, meu pai do céu. Isso são coisas, é uma reflexão. É uma reflexão. Eu tenho um outro... esse do Drauzio Varela, já vai. Essa fala do Drauzio Varela é bacana. É muito interessante. Muito interessante. Eu sei quem me enviaram. Do doutor Drauzio Varela sobre a potência ou a superpotência do vírus. Mas antes, eu vi no canal do Ferreira, me enviaram também, o Lula, rapaz. Será que esse coronavírus realmente está funcionando? Olha o que o Lula fala do Bolsonaro sobre imprensa, sobre jornalista. Com a palavra Lula livre. Os jornais descobriram que não precisava tanto de jornalista, que poderia fazer jornalismo, sabe, sem precisar de jornalista. Agora, o Bolsonaro está provando que é possível, sabe, fazer notícia sem precisar dos jornais, sem precisar da televisão. Ele faz por ele mesmo. Aliás, o Trump já fez escola, né? Se o Lula errou, dê a informação correta. Se o Lula caiu, diga que ele caiu. Mas se ele não caiu, não diga que ele caiu, não inventa uma mentira. Isso que é errado. Então, quando a imprensa mente, ela não está desrespeitando o atingido, ela está desrespeitando o eleitor, o telespectador, o ouvinte, que merece respeito. Um cara tem que saber o seguinte, esse cara é presidente. Eu vou ficar sentado na cadeira dizendo que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo, e torcendo para ele dar tudo errado, para ele dar certo? Não. Sabe, nós temos que torcer para que essas pessoas governem pensando na maioria do povo brasileiro. Ele tem a obrigação de governar pensando no bem. Tá vendo, companheiro? O Lula, tá entendendo? Sobre diploma, sobre liberdade de imprensa, o que é que ele... Elogiando o Bolsonaro. Que é isso, minha gente? Para você ver como as coisas estão. Aliás, o Ciro Gomes participou semana passada do Roda Viva da Cultura e enquadrou jornalistas também. Falou mal do lulapetismo, falou mal do bolsonarismo e meteu a chifra em cima do jornalista. Alguma coisa anda errada nesse país. Porque é o seguinte, não tem gente que está vendendo álcool gel adoidado, falsificando o álcool gel. Não tem gente que está vendendo cada vez mais o álcool 70, que está vendendo papel higiênico, que está vendendo diaba 4, Deus que me perdoe, desconjuro. Não é isso? Pois é, teve gente que resolveu estocar caixão, porque não ia morrer um bocado de gente. Essa aí me mandaram, olha, ouça aí comigo. Piá, tem um amigo meu, Piá, que tem a funerária lá em Lindoeste. E daí ele tava contando, né? Começou esse oba-oba aí e tal, que vai morrer gente, cara. Começou a comprar caixão. Comprou até fiado, cara. Meteu uns boletão pra frente e falou, vai ser um sucesso só, né, cara? E daí agora o troço não foi, né? E daí o pessoal não tá morrendo. Ele falou, rapaz do céu, tá morrendo menos gente do que antes. Ele falou, pensa na paradeira, no negócio de morte. Ele falou, antes o cara ia no bar, tomava uma facada, tomava um tiro, os bandidos iam pra rua, fazia confusão. Diz que uma paradeira, diz que não tá morrendo gente. Diz que acabou com o mercado da morte. Tá desesperado, diz que vai começar a vencer já boleto de caixão que comprou. Diz que entulhou caixão na casa dele, na casa da sogra, lá encheu, não tinha onde pôr. Diz que contando, né, ele falou, agora vai ser o meu 13º, vai ser agora, vou rachar. E diz que parou, cara. Parado mesmo. Tá pensando até em suicídio, pra pelo menos usar um caixão dos que ele comprou. Realmente é o lado jocoso da história. Né? Ah, tu acha que tu não vai morrer? Claro que eu vou, meu irmão. Vai chegar quando chegar, eu já disse, quando chegar a minha hora, Deus me levar, chegar, tá entendendo? A gente vai. Isso aqui é só uma passagem, eu tenho absoluta consciência. E aqui eu não estou a serviço do pânico, do sensacionalismo.
Por mais que eu esteja falando forte, um tom mais forte, não sei o que e tal, mas a ideia é despertar as pessoas, vamos pensar como eu. Eu vou falar uma coisa para vocês, para depois não dizer que eu sou bacana. Ontem à noite, eu manchei uma calça minha toda de água sanitária. Porque eu me atrapalhei todinho em pegar na hora do pano para desobstruir onde eu peguei a maçaneta, não sei o que, a chave, o cadeado, não sei, bababá e tal. No final, eu estava com uma calça que eu ia botar aqui do lado, a calça que eu vim trabalhar na terça-feira, que era para lavar, para não levar o coronavírus, o vírus para dentro da minha casa. Só que na hora do pega para capar, o pano, na hora que eu estava lavando, acabou, rapaz, espingando aqui na minha calça. Aí lá vai a bronca da mulher, né? Toda manchada de água sanitária. Então eu também não estou livre. Eu quero que vocês... Eu sou cidadão, sabe? Carne e osso. Então é mais barriga do que carne e osso, mas tudo bem. Então é porque a gente não pode ficar nessa noia. A gente precisa refletir. E eu estou refletindo com você junto do programa. Meus amigos, é o seguinte... Antes de seguir adiante, eu tenho aqui, vamos à prefeitura, eu quero aqui dar louvas à Ana Paula, ao pessoal da comunicação da prefeitura de Ananindeua, é da Comos, lá do Pioneiro. Essa daqui foi o seguinte, a dos vereadores, para autorizar e apoiar a prefeitura na compra de materiais importantes nesse processo. Acompanhe. O municipal de Ananindeua reuniu hoje para convalidarmos o decreto do prefeito municipal de Ananindeua para dar liberdade do estado de emergência do município de compra de EPIs, de material, providenciar leitos em hospitais de retaguarda para que nós possamos estar prevenidos. A Secretaria de Saúde acabou de dar reunião com os vereadores, né? Por conta da pandemia do coronavírus, o encaminhamento dos processos de compra de um suporte a nível de equipamentos de proteção individual, EPI, a solicitação também de processo de licitação referente a equipamentos, principalmente respiradores, do aparato de leitos de UTI, para que, quando seja necessário, já ter essa retaguarda quanto rede de serviços do município. Essa outra que a Ana Paula me mandou lá da Comos, eu tenho que falar, tem que dar o crédito que tem. É a equipe toda, tem até o outro nome que eu não gravei ainda, viu, Ana Paula? A outra moça que trabalha com você, mas oportunamente a gente registra, porque eu sei que isso é uma equipe de trabalho. Sobre a distribuição de alimentos, as crianças que ficaram nas casas, tá certo? Mas e aí? Porque a gente sabe que tem muita criança que vai para a aula também para comer, porque tem problema em casa. E numa hora dessa, a crise é danada. Bom, hoje nós organizamos os kits de merenda escolar para ser distribuído para a comunidade, as nossas famílias da Escola Maria Creuza. É importante ressaltar que esses kits de merenda escolar, ele não é uma cesta básica, são os kits que seria usado na merenda escolar nesses dias em que as crianças estão ausentes da escola devido à pandemia que todos conhecem, que estamos vivendo. Ajudar essas famílias nesses 15 dias que elas estão passadas na escola, né? A grande maioria das crianças fazem as suas únicas refeições aqui na escola. Uma ótima iniciativa, porque meu esposo ele é diarista e agora está sem diária, né? Com tudo que está acontecendo. E vem ajudar muito em casa. Com as crianças em casa, a gente não tem de onde tirar. Situação que falar, a gente não tem trabalho de carteira assinada, a gente trabalha como autônomo. Aí isso aqui é uma ajuda, né? Falar pra gente que tem 2 crianças dentro de casa. E aí vem uma indagação. Essas crianças recebendo a cesta de alimentos, o kit de merenda em casa, da prefeitura. A prefeitura recebeu de quem? De quem vendeu para a prefeitura. Quem vendeu para a prefeitura recebeu de quem? De quem? Eu estou encurtando o caminho. De quem produziu. Quem produziu tudo isso? Arroz, feijão, carne, parará, 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 parará. Até chegar aqui na criança. Estava deitado em casa? Estava vendo televisão? Ficou em casa? Ficou? Ah, eles são robôs. Esses trabalhadores são robôs. É isso que eu quero ainda questionar com todos. Tá? Eu estou saindo da inércia. Olha a mídia, olha o que falou a Globo, olha o que falou a Record, olha o que falou a TV a Gazeta, olha o que... Égua, nós vamos morrer. Calma. Muitos já passamos de muitos problemas. Várias crises. Ebola, H1N1, gripe espanhola, eu não peguei, foi lá bem atrás. Mas um monte de coisa. E agora é mais um.
que nós precisamos enfrentar. Mas Matoso, você está querendo dizer lavar as mãos, água e sabão. Água e sabão. O álcool gel, os idosos ficarem em casa, os que têm problema de hipertensão, diabetes, fiquem em casa. Não tem jeito. Cuidado. Mas todo mundo parar, como estão querendo que todo mundo parar, é para ficar assim? Quem é que vai pagar a conta? Perguntas que eu passei a fazer também. Edson Matoso, levando na esportiva. Opa, um pouquinho, levando na esportiva, mas dentro do contexto do coronavírus. Já o doutor Drauzio Varela, para mim, é o fecho da questão. O meu querido Guilherme Guerreiro está em isolamento social também, né? Me manteve um contato, a gente troca figurinhas, enfim, me convidando até para fazer parte de um programa da Rádio Clube, que são jogos históricos. E teve um jogo histórico, Remy Paysandu, vários Paysandu da Libertadores com Boca, Copa dos Campeões, e tem o famoso Remy Flamengo lá no Maracanã, que eu estava lá, foi o meu primeiro ano de narrador esportivo, na época pela Liberal, e o Zaire Filho pela Rádio Clube. Me convidou para participar desse programa. Aí eu, Guerreirão, me ajuda aí, eu preciso de uma fala de um cronista da sua estipe para me dizer esse momento do futebol, como é que está em função do coronavírus. Vai nessa, Guerreirão. Um abraço, Matoso. É um prazer estar com você aqui na TV Grão-Pará. Estamos seguindo o isolamento social, fazendo esta corrente e cumprindo as determinações, as orientações das autoridades de saúde, neste momento em que estamos todos de mãos dadas sem tocá-las. O Campeonato Paraense, aliás, como o futebol, não é? Como tudo, está em compasso de espera. Há alguns posicionamentos que eu poderia destacar. O presidente do Remo, Fábio Bentes, entende que o campeonato deve prosseguir na hora que for, no momento que for. O presidente do Paysandu entende que não, que o Campeonato Paraense deve ser descartado. A federação, obviamente, não se posiciona e este é o caminho mais coerente, me parece. Nós precisamos dar tempo ao tempo. O tempo é o senhor da razão. Então, neste momento, o que está sendo efetivamente negociado, e isso vai ser chancelado, inclusive, pela Associação Brasileira de Clubes ou pelo Conselho Brasileiro de Clubes, são as férias coletivas para os jogadores, a antecipação das férias para este mês de abril. O Remo, inclusive, já liberou os seus atletas, o Paysandu está ajustando isso. Quanto à redução de salário, essa negociação ainda não prosperou. Copa Verde, não creio que ela vá acontecer. Campeonato Paraense é possível no momento adequado que tenhamos a reta final. E a Série C, não apenas a Série C, falando também da Série D, temos 2 representantes na Série D, temos que aguardar para saber qual será o posicionamento da CBF. Teremos a competição ou as competições nos formatos delineados no início da temporada ou tudo vai mudar? Temos que aguardar. Vamos lavar as mãos, fazer a higienização, fazer tudo o que as autoridades de saúde estão nos orientando, hein? Esse é o caminho de todos nós. Vamos cuidar da gente e dos outros. É importante esse ato de solidariedade. Agora é com o Matoso. Olha, e agora o grande Guilherme Guerreiro, muito obrigado, um grande companheiro, obrigado pelo prestígio. Já sabe, encerrou bacana, tu viu a deixa dele? E agora é com o Matoso. Meus amigos, eu tenho aqui, eu recebi muito material. Eu quero agradecer muito o carinho das pessoas, centenas, passando de milhares, tá certo? E olha que eu olho principalmente o lado positivo. Negativo, me desculpem, pode pegar o negativo, transformar em bala de chupar para ver se você quem fica bom da garganta. O positivo, que contribui. Essa do Dr. Drauzio Varela sobre a questão do coronavírus. Acompanhe comigo. A doença existe. Sem pânico. Lavar as mãos e tomar os cuidados decisivos. Proteger os idosos, os que são de riscos, que têm doenças complicadas, e a gente vai vencer.